Muito bem, peritos da Polícia Civil realizaram uma nova perícia na casa dos idosos assassinados no começo desse mês em Lutécia. Fernando Garcia acompanhou todo esse caso, para e passo, tem detalhes. E aí nós vamos bater um papo agora, né, Feira? Vamos bater um papo um pouco mais técnico, mas sempre priorizando, evidentemente, o nosso telespectador que está em casa. Assim, para a Polícia Civil, existe alguma coisa que precisa ser mais bem checada. Por essa razão que manda uma equipe que tem recursos tecnológicos diferentes, são peritos acostumados. Não é nada contra o perito aqui do interior, não, muito pelo contrário. São excelentes profissionais. Só que você tem, de repente, a possibilidade de ter, nos quadros da Polícia Civil, outros peritos que estão mais acostumados, mais habituados com crimes muito vultuosos, né? Com crimes muito maiores, e aí é tudo uma questão de ajuda, de auxílio, de troca de informações. Então, para a polícia, né, Feira, é um recado. A polícia está entendendo que é preciso investigar, dar uma aprofundada um pouco maior, mergulhar mesmo nesse caso para tentar entender o que de fato aconteceu. E aí manda uma equipe especializada. Você vê assim também, aí você me permita, a tua impressão dessa situação para a gente tentar entender. Não é por acaso, né, Feira? Não é por acaso, Colim, e também, convenhamos, não é um crime comum, né? Você muito bem destacou isso daí. Uma cidade que tem 3.000 habitantes, é um casal de idosos, comerciantes ali, são aposentados. Uma cidade que extremamente pacata, tranquila, onde literalmente todo mundo se conhece. E eu estive ali na casa, num dia depois que tudo aconteceu, e é um estabelecimento comercial com uma casa no fundo, uma construção muito forte, portas muito fortes, muito bem fechada na frente. E de acordo com as primeiras informações, quem cometeu o crime teria tido acesso pelos fundos, porque a porta dos fundos estaria, inclusive, aberta, não houve arrombamento. Naquele momento, uma perícia da equipe da Polícia Científica da cidade de Assis esteve no local, colhendo provas ali, inclusive impressões. Sim, né? Vamos tentar restabelecer o contato com o competente, experiente Fernando Garcia, mas é isso. A Polícia Civil está vendo, nesse caso, algo que a gente, por exemplo, não viu. A polícia está entendendo, por isso mandou uma equipe especializada. Então, só para você entender, quando restabelecer, viu, Jaque, é só dar um toque que a gente volta a manter contato, então, com o Fernando Garcia. Fato concreto, a Polícia Civil do Estado de São Paulo está vendo, nesse caso, alguma coisa que precisa ser... há uma necessidade de se aprofundar ainda mais. Por essa razão, manda uma equipe altamente técnica para fazer uma nova perícia. E aí é isso que nós estamos dizendo. É alguma coisa contra? Jamais. É tudo questão de experiência. De repente você traz lá, você tem, né, uma equipe que tem, de repente, uma expertise, um treinamento diferenciado. Fernando Garcia, de novo. Tá ok, Fernando Garcia? Ok? Tá tudo bem com o áudio? Deu pra gente pegar. Na leitura labial deu pra gente ver você testando o áudio. Mas não tem problema não. Fato concreto, né, Fer? É que a coisa agora deve seguir de um jeito mais aprofundado, digamos assim, Fer. Sim, tentar retomar a linha de raciocínio, Colim. Como a casa era muito fechada, a perícia esteve no local, colheu impressões digitais, mas o delegado, ele quis avançar nas investigações, tanto que solicitou, e quando ele faz esse tipo de solicitação, essa equipe não vai para qualquer lugar. Então o delegado fez uma solicitação, muito provavelmente para o delegado regional, que conversou com o delegado geral, e essa equipe veio de avião, um avião da própria Polícia Civil, um Cessna Caravan, que trouxe essa equipe composta por 5 especialistas. É uma equipe especializada do setor de inteligência da Polícia Civil. Muito provavelmente vieram para colher provas diferenciadas, tanto que a gente tem uma foto aí que foi enviada inclusive pela própria Polícia Civil, que mostram os peritos dentro de um quarto, colhendo provas ali, por exemplo, no guarda-roupas. Num primeiro momento, a polícia trabalhou com a possibilidade de latrocínio, que é quando o ladrão mata para roubar, mas muito provavelmente todas as linhas de investigação estão abertas, porque pouco foi levado, inclusive os principais, os objetos mais valiosos da casa não haviam sido levados naquele momento, o que leva então a polícia recorrer a
outro tipo de instrumento para tentar elucidar esse crime. Como eu disse, a cidade é muito pequena, é muito pacata, essas pessoas não tinham inimigos. Ele abria, Colim, todo dia ele abria o bar pela manhã cedo, e foi inclusive porque depois de muitas horas ele não abriu o bar, que os vizinhos desconfiaram e chamaram parentes ali próximos. Essa pessoa que chegou precisou inclusive pular o muro do vizinho para ter acesso à casa. Ou seja, é um local realmente de difícil acesso. Por isso, a polícia então lançando mão de outros recursos, muito provavelmente utilizando inclusive o luminol. O luminol é uma substância química que consegue identificar a presença de sangue, mesmo se você limpar com sabão, mesmo que se você utilizar álcool, enfim, qualquer tipo de produto abrasivo, o luminol consegue constatar que aquele local ali, o sangue foi removido. Portanto, Colim, é um caso de difícil esclarecimento. Eu vi uma equipe dessa vir para o interior na minha carreira apenas 2 vezes. Uma foi num caso escabroso que aconteceu na cidade de Assis por volta de 2010, 2011, salvo melhor juízo. Depois também, quando Rafael Camarinha foi assassinado aqui na cidade de Marília, veio uma equipe do DHPP e também peritos de São Paulo vieram para fazer a perícia justamente com mais recursos, com pessoas com mais tarimba, com outras especializações necessárias para a elucidação do crime. Que é esse caso que está acontecendo na cidade ali de Lutécia, uma pequena cidade muito pacata onde aconteceu esse crime. Até agora, a polícia não informou se algum suspeito foi detido, se alguém está inclusive faz parte do rol de suspeitos por parte da polícia. Enfim, a polícia também utilizando de bastante sigilo para divulgar qualquer tipo de informação relacionada ao caso. E é claro, a família desesperada, tentando, e toda a cidade tentando entender o que aconteceu. Porque se um tipo de crime desse não é comum numa cidade maior como é Marília, até mesmo Bauru e até mesmo Sorocaba, quem dirá numa cidade de 3.000 habitantes? Para você ter uma ideia, ela não é uma cidade de 3.000 habitantes que fica do lado de um grande centro urbano. Ela fica entre Oscar Bressane e Paraguaçu Paulista, ou seja, além de ser uma pequena cidade, ela fica num lugar remoto, né? Então, por isso que a polícia realmente é um crime que intriga os policiais e os investigadores, lançando mão de todo tipo de recurso, inclusive pericial, para elucidar a morte do seu Flávio e da dona Araci.